Olá, seja bem-vindo. Essa é a segunda aula de 3 que eu preparei para o público exclusivo, brasileiros que vivem na China. Obrigado novamente por me aceitar no grupo aí de Xangai. E essa segunda aula eu preparei para você que tem certas preocupações. Você já ouviu falar sobre equilíbrio emocional? E quando a gente se depara com situações difíceis, perdeu o emprego ou reduziu assim a imunidade, acaba ficando doente, com uma certa dificuldade de aprender algo, uma língua, uma questão técnica, tudo isso gera preocupações. O que eu quero tratar nesta aula é para que você consiga gerir melhor as suas preocupações. Então, se você é uma pessoa ansiosa, de repente um pouco nervosa e tem preocupações, isso eu posso dizer que é comum, nós somos seres emocionais. Os seres humanos são seres emocionais. Saiba você que você faz parte aí de um grande grupo de seres humanos que também tem essas dificuldades, que são as preocupações. Então, dê atenção. Quero falar a respeito do processo de aprendizagem. Por que a respeito do processo de aprendizagem? Porque quando eu dou atenção a aprender habilidades, eu consigo melhorar os meus resultados. E, obviamente, quando eu consigo novos resultados, diminui as minhas preocupações. Então, dê atenção nesse processo de aprendizado. Vou explicar de duas formas. A primeira delas são 3 fases. Primeiro, eu sei. Depois, eu conheço. E só então aprendo. Veja só. Nessa primeira forma, eu digo a respeito do saber, conhecer e aprender. Quando eu me deparo com certas situações que eu fico apenas sabendo, eu não posso dizer que eu já aprendi ou que eu conheço profundamente. Você já deve ter se deparado com pessoas ou situações que acabam compartilhando informações sem mal saber a respeito. Quem dirá conhecer ou aprender. No entanto, quando eu falo a respeito de controle de preocupações, uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante, que é trazer assim a reflexão para ter claro se eu sei, se eu conheci ou se eu já aprendi a respeito daquilo. Eu tenho uma forma muito fácil de exemplificar isso. Saber, conhecer e aprender. Você que, por exemplo, quer eliminar peso, reduzir peso, vai me dizer que você não sabe que uma alimentação saudável, exercícios físicos e uma boa noite de sono vai te fazer ter uma vida saudável. Pois é, saber disso muita gente sabe, mas quantos já de fato conhecem o processo, como é que eu funciono, o que me faz bem, o que me faz mal, o que eu devo comer e a forma que eu devo comer, que é um conhecimento, e o que é mais complexo, ter aprendido para levar uma vida regrada. E para qualquer coisa na vida, aquilo que me preocupa é porque eu ainda não domino a habilidade para executar. Aí os resultados não aparecem e aí me gera ansiedade, desequilíbrio emocional e preocupações. Mas à medida que eu começo a trazer a reflexão de quais são as habilidades que eu necessito conhecer para aprender, as preocupações passam a reduzir. E essa é uma forma de um processo de aprendizado. Mas eu tenho uma outra forma para te dizer, e a segunda vai ficar ainda mais claro para você, para livrar-se dessas preocupações aí. Dê atenção. Isso aqui vai demorar um pouquinho. E a segunda forma do processo de aprendizagem, você vai ficar surpreso se conseguir implementar isso na sua vida. E aí as suas preocupações sumirão. Se não sumir, pelo menos vão se reduzir e aí você vai levar uma vida ainda mais tranquila, mais serena, com o equilíbrio emocional que você busca. Tome atenção, são 4 estágios. No primeiro estágio, eu afirmo que nós estamos inconscientes e somos incompetentes por conta disso. Esse é o primeiro estágio. Segundo, eu já trago à consciência algo, mas ainda sou incompetente naquilo. Terceiro estágio, conscientemente ajo e fazendo com competência. Consciente, competente. E o quarto estágio, inconsciente, vou fazendo as coisas com uma competência. Inconsciente, competente. Tome atenção num exemplo. Adoro dar exemplos e é bom os exemplos porque elucida aquilo que eu estou ensinando. Dirigir carro. Eu acredito que boa parte de vocês dirigem carros.
Lá quando você tinha seus 6, 7, 8 anos, o primeiro estágio acontecia. Você não sabia como dirigir o carro, inconscientemente vivia, por isso era incompetente. Então, inconsciente, incompetente. Quando você tem os seus 14 anos, vai para o segundo estágio, e aí você já está no banco do passageiro e nota que o pai ou a mãe, eles dão seta, ligam ali o para-brisa, se é câmbio manual ou câmbio automático, ou seja, já traz para consciência, mas ainda não me deu o carro para pilotar, porque eu sou incompetente ainda. Aí chega o terceiro estágio, você com seus 18, 19, 20 anos, você tira sua carteira de motorista e competentemente vai dirigir. No entanto, necessita ser muito consciente ainda. Por quê? Estou aqui dirigindo e não posso mexer no rádio, conversar muito, porque se eu não agir com consciência, eu posso errar. Mas eu já faço com competência, por isso que eu tenho a carteira de motorista. Até que chega o quarto estágio e inconscientemente eu tenho competência em dirigir, que eu acredito que boa parte das pessoas estão. Eu já dirijo, inclusive, falando no celular. Não deveria, mas já posso ter a certeza de que inconscientemente vou fazendo ali a pilotagem, dirigindo o carro. Entende? Então, o processo de aprendizagem, nessa explicação dos 4 estágios, a minha pergunta é, na habilidade que você deseja, eu falei a respeito de preocupação, né? A habilidade que você deseja desenvolver, o quanto você age com consciência para adquirir uma competência. E aí o processo de aprendizagem ocorre. Porque a maioria das pessoas, ou nós todos, posso afirmar, passamos a maior parte do nosso tempo inconscientemente, fazendo as coisas automaticamente. Então, escovo o dente do mesmo jeito, vou para o trabalho do mesmo jeito, acesso as redes sociais do mesmo jeito, quando vou estudar é do mesmo jeito. Por quê? Porque nós somos seres de hábitos. Agora, quando eu crio bons hábitos e faço isso inconscientemente com competência, tudo bem, tá certo, não tem problema. O grande problema é quando eu inconscientemente faço as coisas com incompetência. Isso gera preocupação, isso gera ansiedade, isso dá o distúrbio do equilíbrio emocional e aí você está prestes a sofrer um pouco mais de angústia, de ansiedade. Agora, com essa aula, se você tomou atenção, procure agir mais conscientemente, porque o processo de aprendizado é assim. As coisas são difíceis até que eu aprenda. Depois que eu aprendi, ficam fáceis. Esse é o processo de aprendizagem. E nessa aula, falei a respeito de 2 formas do processo de aprendizagem. A primeira delas, eu sei, conheço e depois aprendo. E os 4 estágios que eu começo inconsciente e sou incompetente até que eu chego inconscientemente a fazer com competência. Se isso te ajudou, espero que você coloque em prática imediatamente. Passe a notar aquilo que você deseja desenvolver e que estágio você está. Será que você está fazendo inconscientemente algumas coisas e tendo resultados ruins? É porque ainda não criou competência. Então, se aplique, estude, treine, se desenvolva e prospere. E se você gostou desse conteúdo, faça contato comigo. E eu posso te falar um pouco mais a respeito do segundo seminário de coach que nós entregaremos em Xangai entre 1º e 6 de setembro. E não deixe de assistir a terceira aula, onde eu preparei uma ferramenta para que você consiga definir os seus novos objetivos. A vida é feita de ciclos e constantemente nós deveríamos parar para anotar quais são meus novos objetivos, como que eu agirei para alcançar esses novos objetivos e ser de fato mais próspero. Até a próxima aula.